Olá, meu nome é Rodrigo Lopes, sou enfermeiro referência e gerente do programa de trauma do Hospital 9 de Julho. Bem-vindos à apresentação dos módulos de treinamento de melhoria da qualidade no atendimento ao traumatizado da Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Society of Trauma Nursing. No módulo 3, abordaremos uma introdução às conferências de morbidade e mortalidade. As informações desta apresentação são amplamente baseadas no Manual Diretrizes para o Desenvolvimento de Programas de Qualidade no Atendimento ao Trauma, da Organização Mundial da Saúde, do ano de 2009. No slide temos o link para acesso ao material. Os objetivos dessa aprendizagem são entender os seguintes tópicos: o papel que as conferências de MM têm nas melhorias dos sistemas de trauma, como as conferências de MM podem ser utilizadas e melhoradas em todas as circunstâncias, incluindo países de baixa e média renda, identificando, registrando e respondendo aos resultados ruins, e ao final teremos o sumário e a conclusão. O papel que as conferências de morbidade e mortalidade têm na melhoria dos sistemas de trauma. Então, as conferências de morbidade e mortalidade, também são conhecidas como conferências de mortes e complicações, elas envolvem a discussão sobre mortes e complicações que aconteceram no tratamento do trauma, a fim de procurar fatores evitáveis. As conferências de morbidade e mortalidade são realizadas em todo o mundo e em muitos hospitais. Quase sempre encontramos nos hospitais que possuem departamentos formais de especialidades médicas e também em hospitais de pequeno porte também encontramos. Os casos de trauma, eles são frequentemente incluídos em conferências de morbidade e mortalidade já existentes, né, da instituição, principalmente em hospitais que possuem departamentos de cirurgias. Revisão por pares e melhorias. O processo de revisão por pares, envolvido na Conferência de Morbidade e Mortalidade, é a base para a melhoria na assistência à saúde por meio de programas formais de melhoria da qualidade. Normalmente, todos os tipos de casos são discutidos nessas conferências. Da mesma forma, todas as mortes, complicações, eventos adversos e erros também devem ser discutidos. Para otimizar a efetividade das conferências de MM, as reuniões devem ser vistas não apenas como discussões de mortes e complicações, mas como oportunidades para identificar problemas e propor soluções. Ao término da conferência, os médicos também devem seguir em frente e tomar outras medidas para resolver os problemas identificados nas conferências. Agenda regular das conferências de morbidade e mortalidade. As conferências de MM devem ser realizadas de maneira regular, de acordo com o volume de trauma da instituição. Hospitais com volumes mais altos de doentes traumatizados podem ter conferências específicas de MM somente para os casos de trauma, em vez de casos de trauma serem incorporados às sessões departamentais mais amplas de morbidade e mortalidade. Muitos hospitais com alto volume de trauma realizam as conferências semanalmente. No entanto, nos hospitais que possuem baixo volume de trauma podem ter oportunidade suficiente para tratar dessas mortes e complicações mensalmente. Enquanto a primeira hora de atendimento ao paciente em trauma foi chamada de a hora dourada, a conferência de MM também foi apelidada de a hora dourada na semana de trabalho cirúrgico. Perguntas frequentes sobre as conferências de morbidade e mortalidade. Quando as reuniões devem ser realizadas? Quanto tempo deve durar a reunião? Quem deve participar da conferência de morbidade e mortalidade? Quem deve liderar a reunião? O que deve ser discutido? Como os problemas de atendimento ao doente identificados na reunião devem ser abordados e corrigidos? Veremos mais à frente nos slides. Como as conferências de morbidade e mortalidade podem ser utilizadas e melhoradas em todas as circunstâncias, incluindo países de baixa e média renda. As conferências de morbidade e mortalidade são um meio de fortalecer a melhoria da qualidade no trauma, principalmente nos países de baixa e média renda. Essas conferências estão sendo realizadas regularmente em muitos hospitais em todo o mundo. Elas muitas vezes não são bem utilizadas para atingir as metas de identificação e correção de problemas. Duas grandes melhorias podem mudar isso: mais atenção aos detalhes em termos de procedimento na condução da conferência e mais atenção aos detalhes na identificação de problemas, especialmente aqueles relacionados a problemas de sistemas.
Então, devem ser desenvolvidas ações corretivas razoáveis e dando continuidade à implementação de planos e avaliando se a ação corretiva teve as consequências pretendidas. Melhorando os procedimentos para a condução da conferência. A melhoria dos procedimentos para a realização da conferência de morbidade e mortalidade inclui mais atenção aos detalhes como otimização da duração da reunião, definição de quem deve participar e quem deve conduzir a reunião e determinação dos tipos de casos que devem ser revisados. Melhorando a identificação dos problemas. Melhorar a identificação dos problemas inclui mais atenção aos detalhes, como o desenvolvimento de planos de ação corretiva razoáveis, acompanhamento após a implementação desses planos e avaliação da ação corretiva para identificar se atingiu as metas pretendidas. Melhorando questões estruturais. Várias questões estruturais também podem aumentar a eficácia das conferências de morbidade e mortalidade. Então, é a garantia da disponibilidade de equipe de suporte adequada para a logística e gerenciamento dos dados e garantia da participação ativa e da adesão de uma ampla gama de especialistas envolvidos no tratamento do trauma. Identificando, registrando e respondendo aos resultados ruins. Então, o Comitê de Melhoria da Qualidade em Trauma. Um comitê multidisciplinar de melhoria da qualidade em trauma é uma extensão da Conferência de Morbidade e Mortalidade. A reunião desse comitê pode ser integrada ao formato de Conferência de Morbidade e Mortalidade departamental, ou em hospitais maiores pode ser uma reunião independente. Em hospitais maiores, o líder do processo de qualidade no trauma é frequentemente designado pela instituição como o diretor do trauma e requer suporte administrativo adequado. Os gerentes do programa e os assistentes administrativos são responsáveis pela logística, processamento dos dados, alocação dos recursos e também comunicação com a complexa gama de médicos, enfermeiros e serviços de suportes envolvidos. É necessária a participação ativa e a adesão do processamento formal de melhoria da qualidade de todas as equipes de trauma e de cuidados intensivos, bem como também os médicos de outras especialidades como anestesia, ortopedia, medicina de emergência, neurocirurgia, banco de sangue e também da radiologia. Outros contribuintes importantes para o processo da qualidade são as equipes administrativas e de enfermagem da área pré-hospitalar, do departamento de emergência, da unidade de terapia intensiva e da sala de cirurgia. A equipe de apoio é essencial para a infraestrutura de qualidade e inclui o gerente do programa de trauma, os registradores, que são os responsáveis pela logística e pela coleta dos dados. Registro e revisão das reuniões. As atas das reuniões do Comitê de Melhoria da Qualidade em Trauma devem ser feitas e devem refletir a revisão, a discussão e também a análise do caso em questão. Ela deve incluir também a ação corretiva proposta, se aplicável. As informações das discussões são melhor registradas de forma padronizada, seja para procedimentos de comitê de qualidade de trauma ou para a conferência dos departamentos de morbidade e mortalidade. Esse formulário pode ajudar a garantir que as informações importantes sejam abordadas no processo de revisão por pares, incluindo a discussão das ações corretivas. Nesses slides temos um exemplo de formulário, de acompanhamento e aprimoramento do desempenho. Identificando e respondendo aos resultados ruins. Ocasionalmente, o processo de melhoria da qualidade em trauma identifica um resultado ruim imprevisto. O objetivo de formular ações corretivas para melhorar o cuidado e abordar os resultados ruins podem ser incorporados a uma reunião existente. Os participantes da reunião podem criar um grupo de trabalho para revisar e discutir as evidências e formular um protocolo que seja relevante para as necessidades da instituição. Também é muito mais fácil a gente obter a adesão dos médicos para os protocolos se os médicos tiverem desempenhado um papel ativo no desenvolvimento desse protocolo. Os médicos ou a equipe de enfermagem são facilitadores qualificados e que incentivam a discussão construtiva e as interações positivas, bem como as contribuições dos membros da equipe são essenciais para o sucesso de tais grupos de trabalho.
Então, podemos concluir que as conferências de morbidade e mortalidade envolvem a discussão sobre mortes e complicações que aconteceram no tratamento do trauma a fim de procurar fatores evitáveis. As conferências de morbidade e mortalidade são um meio de fortalecer a melhoria da qualidade em trauma. As conferências de morbidade e mortalidade são realizadas em todo o mundo e também em muitos hospitais. Segue as referências bibliográficas dessa aula e uma atividade que você pode fazer no seu setor de trabalho. Reúna os seus colegas, identifique e discuta possíveis exemplos locais de fatores evitáveis que uma equipe de morbidade e mortalidade pode precisar considerar. Muito obrigado. Assista também o módulo 4, que irá abordar o painel de revisão de mortes evitáveis.